Muito bem, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, pois hoje temos uma matéria que foi feita aqui pelo Luiz Costa, nosso comentarista, que fala sobre custo real aqui no oferecimento da Sulgás, há 20 anos, contribuindo com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul também. Ela que distribui e comercializa o gás natural, uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável, mais segura e mais prática. O Luiz que fez uma entrevista aqui nos nossos estúdios com o secretário municipal aqui, Kevin Krieger, que também é vereador. Vamos, então, acompanhar. Bom, Silvio, estamos aqui agora com essa ilustre figura aqui, Kevin Krieger, vereador de Porto Alegre. Porto Alegre que é a capital dos gaúchos, não é apenas Porto Alegre. Exatamente. Também o presidente recém-eleito do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social e presidente da FASC, que é a entidade aqui de Porto Alegre. São algumas atribuições, né? Sobra tempo? Sobra pouco tempo para a família, mas sobra. Tem que sobrar, né, Luiz? Kevin, é o trabalho que é feito, eu vou contar por que eu admiro. Quando eu me mudei para Porto Alegre, a coisa mais comum era qualquer esquina tinha aquele monte de crianças. Normalmente tinha uma senhora, um senhor, uma pessoa mais velha na volta e pareciam crianças de aluguel. Qualquer esquina. Assim, era uma escadinha de gente pedindo qualquer tipo de coisa. Enfim, nós estamos criando um passivo social muito ruim. Hoje não se vê mais crianças na rua pedindo esmola, Hoje se vê o resultado de um trabalho. Me fala um pouquinho desse trabalho. Esse foi um trabalho que nós começamos em 2007, ainda na primeira gestão do prefeito Fogaça, que foi um trabalho de criação do Programação Rua, que colocou em torno de 100 pessoas, entre educadores sociais e técnicos, assistentes sociais e psicólogos, a fazer as abordagens sistemáticas às crianças e adolescentes e às famílias que estavam nas ruas de Porto Alegre. Nós tínhamos em torno aí de 700 crianças e adolescentes em 2007 que estavam ou em situação de rua ou rua moradia, porque ela é diferente. Tem a criança que morava na rua e a que sobrevivia, que é essa que tu está falando, que sempre tinha um adulto por trás, o avô, a avó ou o pai. E este trabalho foi feito... Candidatos a infratores. Sem dúvida nenhuma. Isso era a consequência disso. Consequência natural. Consequência natural. Então foi feito esse trabalho e essas abordagens sistemáticas de convencimento, de trabalho em conjunto com o Conselho Tutelar, a criação também de outras áreas que nós fizemos junto aos serviços de convivência, que é o turno inverso escolar, o acolhimento institucional de casas-lares e abrigos residenciais. Então, todo este trabalho de retaguarda, ele é muito importante, porque não basta apenas tu fazer a abordagem e querer tirar essa criança da rua. Essas crianças, elas são, eu não sei se o termo correto é este, mas elas são colocadas, alojadas em casas que simulam uma família, uma estrutura familiar. Na verdade, o termo correto é o acolhimento. Acolhimento. Eles são acolhidos. Na verdade, muitas delas tinham famílias e estão nas suas famílias, porque foi feito o trabalho de conversa, de convencimento, né, de todas as questões... Tem uma equipe especializada para trabalhar a família, Nós temos a equipe que faz a abordagem, nós temos a equipe também através do Sistema Único da Assistência Social, que Porto Alegre implantou agora em 2010 e que é nos moldes do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, que atuam na prevenção, e os CREAS, que são Centros de Referência especializados de assistência social, que já atuam aí onde tem algum risco e vulnerabilidade, que era o caso dessas crianças que estavam nas ruas. Me diga uma coisa, não se vê mais crianças nas ruas, mas se sabe que existem situações em que as crianças acabam entrando em risco, um risco social, familiar. As pessoas podem denunciar isso, buscar ajuda? Acho que esse já dá o telefone junto. Claro, esse é um momento importante que a gente sempre aproveita essas oportunidades que a TV Urbana está nos dando. Então, esse é um momento importante, porque criança na rua, ela pode até ainda ter em Porto Alegre, mas são momentos esporádicos que acontecem. Por exemplo, quando há bergamota, a safra da bergamota, começa a aparecer um adolescente que outro que vem ajudar o pai.
mas daqui a pouco o adolescente tem 12 anos, não pode estar vendendo bergamota. Então, tem que ligar para o 3289-4994, pede uma abordagem naquele local, diz, olha, tem um adolescente, eu tenho uma criança mais ou menos dessa idade, na Ipiranga, com a Goethe. Repete o telefone. 3289-4994. E este também funciona para a situação de rua adulta, para os moradores de rua que têm acima de 18 anos também. A FASC atua também com adulto. Também com adulto. De que forma? Todo esse trabalho que nós fizemos com a criança e o adolescente, agora nós estamos investindo na situação de rua adulta acima de 18 anos. Uma das preocupações desse programa de Economia e Desenvolvimento é justamente o futuro da sociedade como um todo, e nós não podemos deixar ninguém para trás. Um adulto, ele me parece que ele é um pouco mais difícil de botar no caminho certo. É impressão, isso é verdade? Não, ela é mais pura realidade, porque com a criança e o adolescente, tu tem a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tu vai fazer o trabalho no convencimento, mas por trás, tu tem uma legislação que te garante os encaminhamentos junto à família ou aos órgãos de proteção. A criança não tem o vício. Também radicado. E também tem isso. E o adulto... tem uma questão que é super importante, que é importante a gente colocar, da mesma forma que aquela pessoa que está na sinaleira e vê uma criança e fica com pena e deu a moedinha para ele está fazendo muito mal para esta criança. Porque ele vai fazer essa criança voltar amanhã. E esta moeda pode ser utilizada para muitas coisas ruins que não o seu atendimento integral de educação e assistência, entre outras áreas. Agora, o que hoje as pessoas ficam com pena do morador de rua, que hoje a gente chama pessoa em situação de rua, mas para a população em geral é o morador popular. De rua, né? No linguajar popular, é dar a comida na rua. Bom, ele não sai da rua. Não sai da rua. Ele ganha um dinheirinho, alimento e coberta. E aí, no final das contas, é o mínimo que ele precisa para sobreviver. Então, as pessoas acham que estão fazendo bem, mas no final das contas dificulta aquele educador e aquele técnico que vai até a pessoa fazer a abordagem, tentar convencê-lo a acessar o sistema, a começar a poder saber a história do porquê ele está na rua. Ele já não vem. Tem pessoas que, em vez de dar dinheiro, já passam no mercado e compram pacotes de bolachinha, balas, e vão dando balas e biscoitos e bolachinhas. É a mesma coisa que da moeda. É a mesma coisa que da moeda. Só muda a questão de ser a criança, a esmola, e o alimento para o adulto. O que o alimento é o mínimo que ele necessita para ficar naquelas condições. Então, a única coisa que nós não estamos garantindo são os direitos humanos dessas pessoas. Se a gente dá alimentação na rua, daí vamos perguntar, bom, mas eles vão comer o quê? Nós temos cozinhas comunitárias, nós temos restaurantes populares, nós temos os abrigos, nós temos os albergues, onde os nossos abrigos da prefeitura servem 7 refeições dia. Eu conheço um albergue, fica ali perto da Farrapos. Isso, nosso albergue municipal. Ele recebe, inclusive, pessoas que estão ainda sob efeito de drogas, para que possam sair da rua e serem trabalhadas. Então, nós temos como visitar, eu não quero visitar o do adulto, que é o trabalho que está sendo feito, mas como futuro, como economia, me interessa muito a questão da criança, o trabalho que está sendo feito. Nós poderíamos, num programa adiante, visitar uma instituição dessa, nos mostraria o funcionamento, as ações que são tomadas, a equipe que está envolvida? O que nós poderíamos fazer é mostrar a retaguarda que deu condições da saída das crianças e adolescentes das ruas. Uma outra coisa, antes da gente encerrar. Esse é um trabalho que deu certo aqui em Porto Alegre, é um trabalho que está dando certo, tem resultados, são palpáveis, podem ser medidos. E sabe que as boas ideias devem ser copiadas. Sem dúvida. Quanto mais uma ideia boa for copiada, não é plágio. É a realidade social, é sucesso para esse público que precisa. Se alguma prefeitura que nos ouve, algum dirigente, alguma outra autoridade que nos prestigia com a audiência, tiver interesse, pode fazer contato para que seja levada essa experiência àquele município? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais
nós podermos estar divulgando as boas práticas, como Porto Alegre hoje tem nessa área. A gente tem vários outros municípios que têm diversas coisas boas em funcionamento. Pode estar nos ligando também no 3289-4954, que é o telefone do meu gabinete, que a gente possa estar encaminhando os nossos técnicos para fazer as palestras, para mostrar como funciona esse processo. Perfeito. Vamos botar no ar o telefone e ficamos aqui hoje com a garantia da continuidade. Nós vamos mostrar isso mais adiante. Sem dúvida. Um grande Obrigado, abraço. Kevin. Obrigado ao Kevin Krieger, né, que é uma liderança importante aqui na comunidade de Porto Alegre, que é vereador e tal, e é responsável pela FASC, um belíssimo trabalho que a FASC realiza, sobretudo na área social da capital gaúcha. Vamos ao comentário do coronel Sérgio Esparta. Sérgio Esparta, que nos fala aí sobre a questão da segurança pública no país, no estado, enfim, na cidade. E o coronel que tem uma grande experiência na área de consultoria de segurança pública. Vem daí, coronel. Caro telespectador, a mais alta Corte de Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, dá início a um debate para decidir se manda para casa, a chamada prisão domiciliar, 40 mil presos do regime semiaberto no Brasil. No Rio Grande do Sul, são mais de 5 mil detentos, muitos já nessa condição. Tudo em razão da falta de vagas e péssimas condições das instalações prisionais. Chamamos a isso falência administrativa penal do Estado. São medidas paliativas como esta que denigrem a justiça e o sistema policial e penal. Aliás, todo mundo sabe quais são as mazelas do nosso sistema jurídico prisional e o que deve ser feito. Há muita enrolação e o repasse de responsabilidades. Sempre há uma desculpa e a busca de um outro responsável. Os principais gargalos da ineficiência jurídico-penal estão, primeiro, na incompetência administrativa do Estado para construir e manter os presídios. Aqui no Estado mesmo, mandaram o dinheiro de volta por falta de projetos. Segundo gargalo é a falta de controle e de fiscalização nos presídios e nas liberações temporárias de apenados. Esses dias foi noticiada e mostrada a fuga e o retorno à noite de internos aos presídios. Ninguém viu, ninguém vê. São sabidas as facilidades para introduzir nos presídios materiais não permitidos, como armas, equipamentos eletrônicos, telefones, drogas, de tudo. Alguém desconhece que há uma rede de comando que conduz ações criminosas de dentro do presídio? Um exemplo recente, os casos de incêndio a ônibus em Santa Catarina. Pau mandado. Terceiro gargalo está justamente na complacência do ordenamento jurídico, quanto aos benefícios aos apenados, como a redução de pena, o número de recursos e, principalmente, a morosidade processual. Sabe aquela máxima? A justiça tarda, mas não falha? Ora, ao tardar, a justiça já está falhando. Essas mazelas comprometem a justiça e os órgãos encarregados de julgar e punir de acordo com a falta cometida e a lei. A segurança pública, que é composta pelos órgãos encarregados de assegurar a harmonia e a ordem na sociedade, de cumprir decisões judiciais, ela também é prejudicada. Em resumo, podemos afirmar que é o sentimento de impunidade que acarreta o grande mal à sociedade. Ao favorecer o infrator, relevar, reduzir e abrandar penas, há um incentivo ao erro e, de certa forma, pune o cidadão de bem, aquele que cumpre as suas obrigações e se comporta de acordo com as normas e as leis, ou sofre as consequências de um ato criminoso. Shakespeare traduziu bem esse sentimento de impunidade. A compaixão para com o criminoso é um crime para com o inocente. Vamos às dicas. Dicas de segurança, dicas de sempre. Observe e avalie a todo momento. Identifique os riscos do seu entorno e evite-os.
Dicas para hoje. Quando estiver dirigindo o carro, não coloque a bolsa, o embrulho, a carteira, o celular sobre o banco do carona. Mantenha os vidros fechados e as portas trancadas. Não dê mole. Até a próxima semana.